devagarzinho, sem correr. Os irmãos podem se sentar. Glórias a Deus. Cumprimente seu irmão aí que está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Sejam bem-vindos todos vocês. Vamos à palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mesmo texto que nós lemos semana passada, apenas um versículo, Romanos 10, 17. Quem está com a Bíblia nossa aqui do culto, eu estou na onde está a cordinha marcada aí. Romanos 10, 17. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 17. Depois que nós lermos o texto, você fica aí com a sua Bíblia aberta, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Texto muito conhecido, Romanos 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos na terceira mensagem da série, os cuidados com a alma. Mensagens esta que nós estamos focando naquelas pessoas que têm sofrido com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, pensamento de suicídio. E nós estamos aqui trazendo palavras da parte do Senhor, palavras práticas, palavras simples, de como nós podemos cuidar da nossa alma. Quarta-feira passada nós lemos esse mesmo texto aqui para dar o trilho na nossa meditação, e nós falamos que a fé é a moeda do reino espiritual. Nós falamos aqui, se nós formos comprar aqui no Brasil uma garrafinha dessa aqui, que minha esposa tem um ciúme da Tupperware, a gente vai pagar com R$1. Se você for nos Estados Unidos, a moeda lá é o dólar. Se você for na Europa, se você for comprar lá, a moeda lá é o euro. Se você for... cada país tem a sua moeda local. Mas no mundo espiritual, a moeda do reino se chama fé. Através da fé nós podemos alcançar as promessas que o Senhor tem. Através da fé nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus nos prometeu através da palavra, e principalmente a comunhão com Deus e a salvação, porque nós sabemos que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E eu perguntei semana passada quem queria ter uma fé igual a de Eliseu. Pensa, Fabrício, o rei da Síria fazia os seus planos lá na sua casa, lá no seu quarto escondido, de ir lá e matar o povo de Israel, prejudicar o povo de Israel. Mas o rei da Síria fazendo os planos dele lá no seu quarto escondidinho, lá em Israel, Deus revelava para o homem de Deus, Eliseu. E Eliseu ia lá e avisava o rei de Israel: ó, não passa por tal lugar não, porque o rei da Síria quer pegar vocês lá. Ao ponto do rei da Síria ficar pensando que tinha alguém sabotando o seu exército. Ele pensava assim: não tem lógica, alguém está contando os nossos planos para o povo lá. E eles disseram: não tem ninguém contando, é porque tudo que você planeja, Deus vai lá e revela para o amigo dele, Eliseu, profeta, o homem de Deus. E eu perguntei: quem aqui queria ter uma fé igual a de Eliseu? Todos levantaram a mão. E eu disse: para nós termos uma fé igual a de Eliseu, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir. E aí eu citei vários nomes, por exemplo, Pedro, que as pessoas traziam os enfermos para que pelo menos a sua sombra passasse perto dos enfermos e curasse. Como que ele fazia aquilo ali? Através da fé, porque através da fé ele tinha comunhão com Deus. E através da comunhão com Deus ele tinha unção. E através da unção ele poderia curar os enfermos, ele poderia fazer tudo o que ele fez, ter todas as experiências que ele teve. E como que nós fazemos para ter uma fé como a de Pedro? A fé vem pelo e ouvir a palavra de... Então, meus irmãos, se você quer cuidar da sua alma, se eu quero cuidar da minha alma, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. E como nós vamos ter fé? Ouvindo
a palavra de Deus. E aqui eu falei dicas práticas, porque como eu estou dizendo aqui desde o começo dessa série de mensagens, nós não estamos aqui para inventar roda, para falar que nós temos uma revelação diferente, não. A palavra de Deus é a mesma desde quando ela começou a ser escrita. Então, as dicas da Bíblia são simples. O Evangelho é simples. O X da questão é: aquele que pratica é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, ela permanece de pé, porque está edificado sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Vai vir o mesmo vento, vai vir a mesma chuva, a mesma tempestade, só que a casa vai cair, porque ela não tem fundamento, ela não tem alicerce. Temos aqui pessoas do ramo da construção civil, sabem muito bem disso. E eu disse aqui dicas práticas para como nós podemos, em vez de envenenar nossa alma com coisas ruins, nós possamos alimentar nossa alma ouvindo a palavra de Deus. Eu falei sobre músicas. Eu acredito o seguinte, que todas as coisas não são listas, mas nem todas nos convêm. E eu falei, qual que é o sentido de alguém que crê em Deus deixar de ouvir um louvor bíblico, Ebinho? Um louvor bíblico que vai falar na alma dele, que vai cuidar, vai tratar da alma dele, vai edificar a alma dele, a alma dela, para ouvir uma música que às vezes faz apologia ao divórcio, apologia à prostituição, apologia a tudo que não presta. E eu disse aqui, falando de uma viagem que nós fizemos, de ônibus, e só eu e minha família ali, que servíamos ao Senhor naquela viagem. E aí eu estava assim, bem distraído, o povo lá escutando música e cantando, e aí o Miguel, papai, eu falei, o que foi, filho? E ele, todo mundo vai sofrer, pai? Eu falei, o que é isso, menino? O que você está falando? Olha o que você está cantando. E aquela música daquela mulher, quem eu quero não me quer, quem não sei o que lá, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não vou querer, alguma coisa assim. E eu, não, filho, isso aí não é para nós não. Para nós não acreditamos nisso não. Nós cantamos e louvamos coisas que glorificam o nome de Deus. Então, se você quer ter uma alma saudável, se você quer ter uma alma sem ansiedade, se você quer ter uma alma sem depressão, se você quer ter uma alma sarada, ouça louvores de Deus, ouça louvores que vão alimentar a sua alma, ouça louvores que cantam o que a Bíblia ensina. Eu sei que tem louvores que também só o sangue de Jesus, mas escolha louvores que cantem a Bíblia, porque o Espírito Santo que está em você, ele vai ser edificado e vai edificar o seu espírito. Então, nós falamos sobre a questão de TV. Quando nós assistimos os noticiários, a nossa alma fica angustiada. É novo vírus, é crise econômica, é guerra, é o presidente da Rússia falando que vai jogar bomba atômica, é tanta coisa, é carrapato com doenças aí que vai ser uma pandemia pior, é tanta coisa que a gente fica desesperado. Então, eu falei aqui semana passada, desliga um pouco a televisão e abra a sua Bíblia. Se você quer ter uma alma saudável, desliga um pouco a televisão e leia a palavra, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de glória a Deus. Então, meus irmãos, o grande desafio para nós que queremos cuidar da nossa alma é deixar de ouvir o que o mundo diz para ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz. Deixar de ouvir o que o nosso inimigo fala para ouvir o que o nosso amigo Jesus Cristo fala. Então nós precisamos ouvir a palavra para cuidar da nossa alma. Porque quando nós começamos a ouvir coisas que o pessoal está falando aí, nós temos angústia, nós temos aflições. Olha para vocês verem como que são as coisas. Como que Jesus pregava? Ele pregava o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Vocês não vê os passarinhos que não ajuntam em celeiros, não semeiam, mas o Pai Celestial dá para eles o que alimentar? Vocês não vê os lírios do campo que não fiam nem tecem, mas nem Salomão se vestiu com toda a sua glória? Então, se eu cuido dos pássaros, se eu cuido das plantas, eu não vou cuidar de vocês, que são a coroa da criação? Esse era o evangelho que Jesus pregava. Olha o que as pessoas estão pregando hoje, os pregadores da prosperidade. Ah, você não pode ser um funcionário não, você tem que ser patrão. Ah, você não pode ter um comércio pequenininho não, você tem que ter um comércio grande. E começa a jogar tanta coisa na mente da pessoa que a pessoa fica ansiosa.
A pessoa fica, nossa, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Hoje em dia uma criança tem várias horas de aula, aula de música, aula de balé, aula de não sei o que, já cresce, né? Esses dias eu ri da Manuela, ela falou assim, ai pai, eu estou entediada. Porque é tanta coisa na cabeça das pessoas, que as pessoas ficam frustradas. E nós precisamos ter em mente, se nós queremos cuidar da nossa alma, nós temos que ter fé, que a fé é a moeda do reino. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. Tudo que está escrito aqui na Bíblia, o inimigo de nossas almas sabe. A Betânia bem falou. Não é alguém que nos persegue simplesmente. Mas o mundo espiritual às vezes usa as pessoas para nos perseguir. Usa as pessoas para nos maltratar. Usa as pessoas para nos humilhar. Então, nós temos que ter isso em mente, porque tudo que está escrito aqui o inimigo sabe. E ele quer fazer com que nós não venhamos a edificar a nossa fé, a alicerçar a nossa fé nessa palavra, mas ele quer colocar outras coisas no nosso ouvido, na nossa mente, para que nós possamos andar ansiosos, angustiados, depressivos e etc. Olha para você ver o tanto que é interessante. Através da fé, nós temos crédito no mundo espiritual. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus através da fé. E próximo de Deus, o inimigo não nos toca. Pensa para você ver, irmãos. Se você está com Deus, acabou. Se você está debaixo das asas do Onipotente, acabou, irmãos. Ninguém te toca. Se você está na presença do Senhor, se o Senhor está te guardando, quem vai te arrebatar das mãos dele? Ninguém, meus irmãos. E nós temos essa comunhão com Deus através da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, tudo o que nós vamos fazer, nós precisamos da palavra de Deus. Se a nossa alma estiver cheia de Bíblia, cheia da palavra de Deus, irmãos, não tem espaço para depressão, não tem espaço para aflição, não tem espaço para desespero, porque nós estamos firmes com o Senhor. Os discípulos estavam a ponto de perder o juízo com a tempestade. Jesus simplesmente dormindo e descansando. Simplesmente dormindo e descansando. E eu falei sobre isso aqui na primeira mensagem. Isso aqui não é um descanso de eu não estou nem aí não, deixa a vida me levar. Não é isso aí não. É um descanso de descansar sabendo que o Pai está nos guardando. Não é um descanso de negligência, mas é um descanso de fé, de confiança. Então, meus irmãos, se nós estamos perto de Deus, tem provisão, tem proteção, tem alegria, tem prazer. E o inimigo ele vai fazer de tudo para bagunçar a nossa mente, para confundir a nossa mente, para colocar a sementinha de joio no nosso coração. Olha para você ver como que são as coisas. Deus criou tudo perfeitamente. E ali o diabo incorporado ali na serpente falou para Eva: come do fruto. Olha o tanto que esse fruto é desejável aos olhos. Mas eles já tinham uma infinidade de frutos à sua disposição. Aí ele diz para ela: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Mas eles já eram, meu sogro, imagem e semelhança de Deus. Tudo que o diabo quer te oferecer, Deus já tem para você de forma perfeita e verdadeira. E tudo que ele quer te oferecer, ele oferece para você de forma mentirosa e querendo te derrubar. Eles já tinham frutos em abundância, eles já eram imagem e semelhança de Deus. Então, o inimigo ele usa de astúcia para deixar as pessoas presas. Então, meus irmãos, ele foi lá e falou meias verdades. Ele disse o seguinte: não disse Deus, de toda árvore do jardim comereis? Realmente Deus disse isso, mas ele não parou por aí. Ele falou assim: da árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal, delas vocês não tocarei, não comerei, porque se comer vai morrer. Então o inimigo ele usa meias verdades para confundir a nossa mente. E como que nós vamos saber se uma coisa é meia verdade, ou se é mentira, ou se é a verdade completa? Conhecendo a palavra de Deus.
Para isso, irmãos, tem que ter investimento de tempo. Para isso tem que ter disciplina. Para isso tem que ter fome e sede de Deus. Então nós precisamos mais do que nunca buscar conhecimento e alimentar a nossa alma da palavra de Deus. Olha para vocês verem que interessante. Deus usou o profeta Samuel, que era um homem íntimo de Deus. Falou assim, vai lá na casa de Jessé e um dos filhos dele. E o profeta foi lá e ungiu Davi como rei. Falou assim, você vai ser o próximo rei de Israel. Só que Davi não saiu dali para ir para o palácio, não. Ele saiu dali só com uma promessa. Ele ainda não podia pegar, ele ainda não podia sentir o cheiro ali do trono, ele ainda não podia tocar, ele ainda não tinha, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, ele se agarrou nessa promessa. Dias depois que ele recebeu essa palavra, ele foi no campo de batalha, onde Golias estava já 40 dias, Leandro, afrontando o exército de Deus. E ali, vocês conhecem a história, Davi foi enfrentar Golias. E ali Golias começou a lançar palavras de desprezo contra Davi. Ele falou assim, por acaso eu sou um cachorro para você vir contra mim com pedra e pau? Você sabe por quê, irmãos? O inimigo não quer que você escute e foque nas promessas de Deus. O inimigo, como eu disse, ele quer usar pessoas para tirar você do sério. Quem é patrão, quantas vezes o seu funcionário é usado para tirar você do sério? Quem é esposa, quantas vezes, às vezes nós maridos não vigiamos e tiramos você do sério? Quem é marido, quantas vezes a esposa não vigia e tenta tirar você do sério? Mas você tem que estar focado, centrado no que a palavra de Deus diz, e não no que está saindo na boca de alguém que muitas vezes não vigia ou até mesmo está sendo usado pelo inimigo. Se nós queremos ter uma alma sarada, uma alma cheia de fé, uma alma que não é entregue às ansiedades da vida, nós precisamos focar na palavra de Deus. E Davi, irmãos, não ficou para trás, não. Ele não pegou aquela palavra para ele, não, Climênia. Ele falou assim, você está achando que eu sou cachorro e tal? E ele falou assim, sabe o que eu vou fazer com você, falando para Davi? Eu vou pegar você, vou matar você, vou acabar com sua raça e os animais vão vir aqui comer a sua carne. Querendo colocar medo. O inimigo, irmãos, ele quer trabalhar querendo que você e eu fiquem com medo. O inimigo ele quer nos oprimir, quer colocar medo em nós, em vários sentidos. Mas Davi ele sabe o seguinte, não tem como ele me matar, porque eu ainda não sou rei. Deus falou que eu vou ser o próximo rei. Então, meu irmão, ele está blefando, porque entre o que ele está falando e o que Deus falou para mim, eu fico com o que Deus falou para mim. Entre o que ele está falando e a promessa que Deus tem para mim, eu fico com a promessa. Vamos aplicar isso aqui prático? Vai vir uma crise mundial. Eu sei de uma coisa. Davi diz, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Com crise ou sem crise, irmãos, Deus vai nos guardar. A igreja vai passar pela grande tribulação. Se passar, meus irmãos, Deus vai nos guardar, porque somos filhos. Somos filhos. E o pai guarda o seu filho. Então, meus irmãos, nós temos, para ter uma alma sadia, uma alma sarada, nós temos que confiar no que Deus diz. E Davi falou assim, não, meu amigo, você está enganado, eu que vou te derrotar. Eu que vou fazer assim, assim com você. E Davi foi para cima, meus irmãos. E por que ele teve coragem de enfrentar um homem que dava aí, no mínimo 3 vezes o seu tamanho? Porque ele estava confiado na palavra, ele tinha uma palavra. Você tem uma palavra para a sua vida? Você conhece as promessas que Deus tem para a sua vida? Se você tem uma palavra para a sua vida, se você conhece, aleluia, as promessas que Deus tem para a sua vida, irmão, acabou. Você agarra nela, acabou, ninguém te toca, meus irmãos. Porque Deus que promete, Ele garante. Aleluias. Glórias a Deus. E aí, meus irmãos,
Vocês conhecem a história. Davi foi lá e venceu Golias. Por quê? Porque ele estava firmado na palavra. E eu acho interessante que todo o exército de Israel estava tremendo de medo, porque eles estavam acreditando na palavra do gigante e não na promessa de Deus, que Deus disse que iria dar toda aquela terra para eles. Aí, meus irmãos, vocês têm a escolha, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês têm a escolha. Vocês vão escolher ouvir aqueles que dizem que você não vai ser ninguém na vida. Você tem a escolha de escolher aquele que te magoa, aquele que te maltrata. Você tem a escolha de ouvir aquele que só quer o seu mal, que te deseja mal, que trata você como um objeto. Ou você tem a escolha de ouvir o único que nos ama verdadeiramente, que é Deus. Um dia eu disse aqui numa das pregações, se eu amo muito a minha esposa, mas se eu tivesse a condição de saber todos os pensamentos que passam na cabeça dela, talvez nós não estaríamos há mais de 10 anos casados. Pensa, Teuane, se o Cristo soubesse todos os pensamentos que já passam na sua cabeça. Dá problema, não dá? Mas Jesus, Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele sabe todas as vezes que nós falamos, Senhor, eu não vou fazer. Ele sabe que daqui a pouquinho você faz. Senhor, eu vou fazer. Ele sabe que daqui a pouquinho você não faz. Mas mesmo assim Ele nos ama. Aí, cabe a mim e a você. Ou vou escutar o que o mundo está dizendo, o padrão que o mundo está tentando exigir para nós, o padrão que o mundo está tentando colocar de certo e errado, ou nós vamos escolher cuidar da nossa alma, crendo no que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Amém? O diabo sabia, né, que enquanto Davi tivesse firmado nas promessas de Deus e vivendo em integridade, Davi seria imbatível. Por isso ele tentou colocar dúvidas na mente dele. E é da mesma forma que ele faz com a gente. Ele quer tentar colocar dúvidas na nossa mente. Aquele gigante ali, irmãos, para muitas pessoas é a crise financeira. Aquele gigante ali, para muitas pessoas, é um divórcio que está batendo na porta. O casamento está destruído. Aquele gigante ali, para muitos, é o pensamento de suicídio. Aquele gigante ali, para muitos, é a depressão, é a ansiedade. Aquele gigante ali, para muitos ali, é o desânimo de viver. Mas quando o gigante começar a querer falar no seu ouvido, você fala assim, aqui não. Eu não vou escutar o que você está falando, eu vou escutar o que a Bíblia está falando. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou para fazer o que ela me manda fazer. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E sabe o que é interessante? Até conversava aqui com a irmã Wanda, mas a irmã que ela trouxe aqui, convidada para estar aqui conosco essa noite. A ansiedade, a depressão, essas crises, geralmente elas vêm de noite. Na madrugada, a pessoa perde o sono. E aí, o que fazer? Desliga o celular, meu irmão, e abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Desliga o celular e vai para a palavra. Desliga o celular e vai para a oração. Porque é guerra, meus irmãos, é guerra. O mundo espiritual é uma guerra. E uma guerra você não ganha dormindo, não. Uma guerra você não ganha de boa, não. Uma guerra você tem que lutar. E o mundo espiritual é uma guerra. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então nós temos que alimentar a nossa alma. Nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que os dois exércitos ali, quando Davi e Golias iam lutar, eles tinham a convicção que Davi seria humilhado, que Davi seria destroçado, porque ele já estava 40 dias e 40 noites envenenando a sua alma com as ameaças de Golias. Meus irmãos, tem muita coisa que é lixo espiritual.
E eu falo para você porque eu também tenho muita dificuldade, eu sou muito envolvido com o telefone, e eu peço muito a Deus graça, porque tem muita coisa que a gente consome que é lixo espiritual. Todo dia eu escuto pregação, todo dia eu escuto louvores, todo dia eu pesquiso coisas de Deus no celular, mas tem muitas coisas que a gente perde tempo e é só lixo espiritual. Se nós queremos ser igual Davi, crer nas promessas de Deus, nós temos que focar na palavra. Agora, se nós ficarmos entupindo a nossa alma de lixo espiritual, nós vamos ser igual aquele exército. O exército ali tinha muita gente preparada para lutar contra aquele gigante, mas eles não lutaram. Por quê? Porque ele já estava 40 dias e 40 noites ouvindo o que o gigante fala. E aqui eu já vou partir para o encerramento, falando as mesmas coisas. São coisas simples, são coisas fáceis de entender. Quem nós temos ouvido? O mundo ou a palavra de Deus? Porque, irmãos, a ideologia mundana, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. E se nós não tivermos um posicionamento muito firme, irmãos, sem a gente perceber, o sistema do mundo nos engole. Então nós precisamos estar bem atentos com o que a palavra de Deus nos ensina, para não sermos enganados pelo sistema mundano. Amém? Diga aí para o seu irmão: cuide da sua alma, ouvindo a palavra de Deus.